A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Glória a Deus. Chegamos ao nosso último estudo, tratando as emoções na perspectiva dos nossos filhos, ira e amor. Nós estamos nesse mês da alegria, blindando as emoções dos nossos filhos. Aprendemos bastante coisas até aqui. Já conseguimos identificar que não é o amor condicional que nós devemos demonstrar para os nossos filhos, esperando algo em troca deles, mas instruí-los e blindar as emoções dele através do amor incondicional. Identificamos as 5 linguagens do amor: contato físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Também conseguimos identificar como disciplinar os nossos filhos com amor e o aprendizado também. No nosso último encontro, nós falamos sobre as famílias, as crises familiares, como nós conseguimos lidar com as crianças, com os adolescentes, quando estamos passando por crises. E hoje nós vamos falar sobre ira e amor. Será que esses dois combinam? A nossa amada Gleide vai trazer uma perspectiva de como a ira e o amor, tratando essa emoção na perspectiva dos nossos filhos. Mas antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de fazer uma oração com você. Gratidão, irmã Juliana, pela sua presença, gratidão a cada um de vocês que irão assistir depois e que estão aqui conosco. Meu Deus e meu Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. E, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de entender e blindar as emoções dos nossos filhos. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio, dai-nos discernimento, entendimento, para que nós possamos compreender como lidar com a ira, como tratar os nossos filhos, educando e disciplinando eles com amor. Eu te agradeço e te louvo, continue abençoando cada mãe, cada pai, cada pessoa que irá ouvir essa ministração e orar junto conosco. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, entregamos a direção ao Senhor. Amém. Eu passo a palavra para a irmã Gleide. Fique à vontade, amada. Amém, glória a Deus. Então, vamos falar sobre esses dois temas, que nós olhamos para esses dois itens e dois temas muito interessantes, ira e amor. Por incrível que pareça, ira e amor, eles estão ligados, Eles estão ligados um com o outro. Então, nós vamos falar sobre esses dois assuntos, que nós somos mães, eu sou mãe, a Miriam é mãe, eu acredito que a Juliana também é mãe, Que eu já vi um choro de criança aí, e com certeza muitas mães e muitos pais, porque não somos só nós as mães, mas os pais também, os homens, eles precisam conhecer, e eles precisam conhecer a linguagem de amor dos seus filhos, para que saiba lidar nesse momento, quando acontece a ira, quando acontece a birra da criança. Então, a ira e o amor, controlar a ira e ensinar os filhos a lidar com ela de forma madura é uma das tarefas difíceis. E é mesmo, Mas, em compensação, as recompensas serão eternas. Isso é verdade. É uma tarefa difícil, sim. É uma tarefa difícil. Se alguém disser que é fácil nós lidarmos com esses dois temas, tanto com a criança, quanto com o adolescente, quanto com o jovem e até mesmo com os adultos, Mas como nós estamos falando na perspectiva dos nossos filhos,
Então, a gente está falando mais na fase da criança e na fase da adolescência, né? E nós ouvimos muito os pais falarem, né, e os educadores, inclusive, que a fase mais difícil de lidar é a fase da adolescência, né? Mas eu acredito que para tudo, existe uma solução, né? E para esses comportamentos, o comportamento como a ira, né, que é uma emoção, na verdade, a ira ela já é uma reação de uma emoção, né? A ira ela é uma reação, porque a ira ela vem da raiva, e a raiva é uma emoção. E a ira já é uma reação. Mas quando essa ira ela se instala ali no sentimento, ela vem construindo ali no sentimento, né, da pessoa, da criança, do adolescente, né? A gente vai falar de um modo geral, né? Nós vamos falar de um modo geral. Mas quando nós conseguimos, nós pais conseguimos lidar com essa reação, as recompensas com certeza serão eternas. Nós como pais, nós devemos procurar falar a linguagem de amor de nossos filhos. E isso é um tema, né, que nós já é um projeto, na verdade, do Ministério ESE, que a gente já vem, nós já estamos caminhando aí, nós estudamos a linguagem de amor dos cônjuges, né? Nós descobri a nossa linguagem e descobri a linguagem de amor do nosso cônjuge, e agora nós estamos com esse projeto também de descobrir a linguagem de amor dos nossos filhos, que é exatamente para que toda a família fale a linguagem de amor um do outro e fale uma linguagem que tenha, que traga um equilíbrio bom para dentro da sua família, para o seu lar, né? Então, nós precisamos falar a linguagem de amor dos nossos filhos e manter o tanque deles, o tanque emocional deles cheios, né? Eu gosto de fazer um comparativo quando nós falamos de tanque cheio, e o tanque emocional cheio. E com certeza nós vamos nos tornar adultos amorosos e responsáveis. Então eu gosto assim de fazer essa comparação, que o ser humano tanto faz ser o adulto na perspectiva do casal, né, como na perspectiva dos filhos. É como se eles fossem um jardim, né? É como se eles fossem o jardim. O jardim, se ele não for regado, o que vai acontecer com as flores, com as plantas, né? Elas vão morrer, elas vão secar, né? Vão morrer, vão ficar feias. Então, eu gosto de fazer essa comparação de que o tanque de amor, de que a vida de um casal e a vida dos pais para com os filhos é comparado como um jardim. E nós precisamos, nós como os pais, nós precisamos conhecer mais do que nunca hoje, que nós falamos, né, sobre a inteligência emocional. Nós precisamos ter inteligência emocional para nós sabermos lidar com os nossos filhos. E lidar conosco mesmo, muitas vezes, né? Porque nós também nos iramos. Nós também perdemos o equilíbrio. Nós também perdemos o controle. Como diz a minha líder de mulheres da minha congregação. Ela diz, nós não somos florzinha 100%, não. Ela fala isso mesmo. Ela diz assim, se você me disser que você é florzinha o tempo todo, eu quero que você levante e venha aqui dizer que você não se aborrece, que você não se ira, que você não perde o equilíbrio, que você não perde o controle. Então, nós, com certeza,
né? Nós precisamos ter como pai, como mãe, essa inteligência emocional, para poder nós passarmos essa inteligência emocional para os nossos filhos. E aí, né, com certeza nós vamos ser adultos amorosos e responsáveis. Ou os nossos filhos se tornarão adultos amorosos e responsáveis, né? Lendo o capítulo 10 do livro, né, do Dr. Chapman, ele traz muitas coisas que agregam nas nossas experiências como pai, como mãe, e até como profissional, né? Que eu sou profissional da área, trabalho com adolescente, só não trabalho com criança, mas eu trabalho com adolescente, trabalho com adultos e trabalho com idosos. Mas a gente lida também com esses tipos de situações, principalmente a fase da adolescência, né? Que muitos não têm essa paciência de ouvir um adolescente, ou então não tem a paciência de sentar ali na frente dele, como eu já fiquei com um adolescente durante 30 dias sem ele dar uma palavra, né? Eu disse, eu vou esperar. Uma hora a pessoa fala. A pessoa era uma menina, era uma moça, era uma jovem, uma adolescente. Ela sentava, ficava lá, ficava balançando a perna, mexia no boné, virava para trás, virava para o lado e deitava na poltrona. Aí, de vez em quando, eu perguntava, tá tudo bem? A pessoa não respondia. Então, eu disse, mas eu não vou desistir, né? Uma hora essa pessoa vai falar. E olha, gente, 30 dias, foi 30 dias ali de persistência, de paciência mesmo, de... Às vezes eu falava uma coisa, outra, mas a pessoa não respondia, né? E eu tive essa paciência com ela e chegou um momento que ela começou a interagir, né? Começou a falar e foi colocando para fora as coisas que aconteciam com ela. E até hoje, né? Como a gente não está falando sobre isso, mas assim, só para agregar um pouquinho aqui da paciência com relação ao adolescente, até hoje, essa jovem, ela não queria mais estudar, ela ainda estava no ensino fundamental 2. Não, ela estava no ensino médio já, mas já quase finalizando. E ela não queria mais estudar. E aí, depois que a gente começou, né, com todo esse trabalho e essa paciência, os pais dela ficaram muito desesperados porque eles não conseguiam conversar com ela, eles não conseguiam tirar nada dela. O que estava acontecendo, né? Então, um profissional sempre é bem-vindo nesses momentos. E até hoje ela é muito agradecida pelo que aconteceu de mudança na vida dela. Até hoje ela agradece. Já terminou até faculdade já. Graças a Deus por isso. E é uma profissional da área da saúde, isso que é interessante, né? Isso é muito, muito interessante mesmo. Então, quando nós procuramos falar a linguagem de amor dos nossos filhos e manter o tanque deles emocional cheio, nós vamos ver, com certeza, adultos amorosos e responsáveis que sabem lidar de maneira positiva com a ira e que auxiliam, olha só, as outras pessoas a conseguir o mesmo. Isso é tão interessante, né? É tão interessante a gente, nós podermos olhar para os nossos filhos e saber que nós conseguimos passar algo de positivo para eles e eles estão exercitando aquilo que eles aprenderam com outras pessoas. Pode passar. Os adultos e a ira. Nós vamos, como eu falei, né? Como eu falei lá no início, que os adultos, eles também ficam irados, eles também perdem o controle, né? Vou só puxar aqui um pouquinho para eu ler aqui. Os adultos e a ira. Poucos adultos têm demonstrado meios apropriados de lidar com a ira. Uma das razões é que esse sentimento, na maioria das vezes,
é expresso subconscientemente, abaixo do nível de nossa consciência. E aí, quando nós falamos assim, no subconsciente, é exatamente aquela ira que foi reprimida quando era criança, quando era adolescente, e aí, mas aquela ira fica lá no nosso subconsciente. E vai chegar um momento que essa ira ela vai se manifestar. Ela vai sair lá do subconsciente e ela vai se manifestar. E é por isso que existe adultos que também não conseguem ter o controle da ira. Sabe, quando eu estava estudando esse capítulo, lendo esse capítulo, eu lembrei foi de mim mesma. Inclusive, eu fiz esse comentário com a Gláucia. E eu lembrei foi de mim mesma que quando eu era jovem, morava com a minha mãe, ninguém era cristão na nossa casa, né? Nós não éramos cristãos. E eu lembro que eu era uma pessoa muito raivosa, muito irada mesmo. Eu era irada mesmo, que quando eu chegava, né? Quando eu chegava do trabalho, que eu via que algum dos meus irmãos mexiam nas minhas coisas ou tinha usado alguma coisa minha, então a minha forma de descontar ou de fazer alguma coisa era ir para o nível da ira o mais elevado possível. Inclusive, isso eu estava conversando isso ontem, né, com a minha irmã, compartilhando com ela. Eu disse assim, interessante, que eu sentia essa raiva. Eu sentia uma raiva tão grande e vinha essa reação da ira, mas depois que aquilo passava, depois que toda aquela ira extravasava, vinha aquele sentimento de culpa, né? Vinha aquele sentimento, poxa, por que eu fiz isso, né? Não precisava fazer isso. E chorava muito. Sendo que, como, né, família de muitos filhos, família de 12 filhos, com certeza, a minha mãe nem meu pai não tinham nem condições de chamar um dos filhos ou os filhos para conversar, para fazer esse treinamento, ou ajudar nesse tratamento, vamos dizer assim, né? Para que houvesse um equilíbrio, para que houvesse o porquê que eu agia daquela forma. E eu falando com a Gláucia, eu disse assim, nossa, como que veio na minha mente essa situação que eu vivenciei? Estou falando de mim mesma, né? Estou falando de mim. Quando eu estava lendo, eu digo, nossa, isso é uma realidade. E depois a gente fica se sentindo mal, porque nós agimos daquela forma. E aí a gente olha para todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo e para toda a formação também que eu já tenho, né? E realmente era a ira quando nós éramos crianças, a raiva quando nós éramos crianças, que elas eram reprimidas. Eu não sei se vocês já ouviram alguma mãe antiga, né, dos tempos atrás, da época da minha mãe, de dizer que quando a criança estava chorando, ela dizia, engole o choro. Alguém ouviu falar isso? Gente, se está doendo, se foi disciplinada, ou até mesmo espancada, porque muitas vezes os pais eles não têm o controle no momento de disciplinar os filhos. Eles disciplinam com ira, né? Eles disciplinam de uma forma ali, muitas vezes, para machucar, né? E aí, eu estava lembrando tudo isso, né? Engole o choro. Gente, a gente não tinha nem essa liberdade de poder chorar. E aí, o que acontece? Nós ficamos com essa ira, com essa raiva, com esse sentimento reprimido lá no nosso subconsciente. E aí, sabe o que vai acontecer? Que quando nós tornarmos adultos,
essa ira ela vai se manifestar e nós vamos usar, na verdade, essa ira com outras pessoas. Vamos dizer que nós vamos usar com o nosso esposo, né? Ou com a esposa, ou com o chefe, ou com alguém. É muito sério, é algo muito sério, né? Então, os pais que ainda não aprenderam a controlar sua própria ira, provavelmente também não são capazes de treinar seus filhos, é fato, isso é fato, a controlá-la. Muito embora esse tipo de treinamento seja essencial para o bem-estar dos filhos dentro da sociedade, é verdade, né? Porque nós pais, né? Nós, pai e mãe, nós somos vistos como espelho para os nossos filhos, não é? Nós somos vistos como espelho, como um exemplo. Se nós somos pais irados, que não temos controle, né? Que não temos um equilíbrio naquele momento que nós precisamos ter. Olha essa figurinha aqui, né? Aqui que está aparecendo. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Olha só. O pai gritando de um lado e a mãe gritando do outro. Gente, imagine essa criança, como é que ela está se sentindo? Se os pais não têm esse controle. E aí eu sempre digo assim, eu sempre costumo, como profissional da área da psicologia, eu digo assim, se você não tem controle, se você não tem o equilíbrio, se você não tem habilidade, procure ajuda. Procure ajuda. Porque existe pessoas habilitadas para ajudar. O Dr. Chapman, ele traz alguns casos, inclusive, de momentos de ira. Interessante, assim, ficou bem gravado assim na minha mente os 3 casos que ele coloca lá, né? A ira de uma adolescente, mas foi uma ira construtiva. Por quê? Porque ela estava sendo julgada, ela estava sendo criticada, na verdade, por ela ser cristã, né? Inclusive, era um professor, gente. Aí eu fico pensando, né? Se esse educador, né, que está lá como educador, como a gente tem assim o maior carinho, o maior respeito pelos educadores. A minha mãe é educadora, eu estudei com ela até a 4ª série, né? Eu aprendi a ler com ela, né? Aprendi a falar da forma como eu me expresso, com certeza, com a minha mãe, né? Que ela é da área, já é aposentada hoje, da área da educação. Mas eu fico imaginando assim, como é que um educador ele não vai ter uma postura, ele está naquela posição de educador. E esse professor, ele começou a falar, né? O Dr. Chapman fala que ele começou a falar sobre as pessoas que eram cristãs. Só que essa jovem, ela não conseguia se expressar, né? Ela não conseguia falar. Então, quando o Dr. Chapman ele fala de alguns tipos de ira, mas ela se juntou com alguns colegas de sala, né, dizendo que eles deveriam se unir para colocar um final naquela situação como o professor estava agindo com eles, né? Ele criticava quem era cristão, quem era filho de pastor, ele fazia críticas e ele falava cada coisa assim que machucava, né? E aí ela se juntou, quando foi um dia, esse professor começou a falar, e quando ele começou a falar exatamente de filho de pastor. E aí ela se levantou junto com os colegas que ela já tinha combinado, eles eram adolescentes, né? E eles falaram para o professor que não era mais, a partir daquele momento, não era mais para ele falar sobre esse assunto, porque eles estavam se posicionando e eles estavam exigindo respeito, né? E aí o Dr. Chapman fala que eles ficaram mirados,
né? Eles ficaram muito com raiva mesmo pelo posicionamento ali daquele professor. E a partir daquele dia, aquele professor nunca mais criticou eles com relação, né, a eles serem cristãos e filhos de pastores, né? E aí o outro caso foi a ira generalizada. Alguém já viu uma casa com ira generalizada? Alguém já teve alguma casa com a ira generalizada? Gente, eu achei muito interessante, né? Assim, porque no momento que a gente está se preparando, está estudando, está lendo, assim, também nós vamos sendo ministrados, né? Exatamente foi sobre o pai e a mãe trabalhavam fora, o filho ficava em casa, eles tinham uma criança, e geralmente quando o esposo chega em casa, né, gente? Quando ele chega, o que ele faz? Ele senta no sofá ou ele senta na poltrona e vai fazer o quê? Assistir televisão. A mulher chega, ela vai fazer o quê? Ela não toma nem banho. Ela não toma nem banho. Ela já vai começando a fazer as coisas que está faltando. Preparar alguma coisa para jantar, alguma coisa para lanchar. Já vai fazendo uma série de serviços, né? E quando os pais chegam em casa, os filhos querem o quê? Os filhos querem atenção, não é? Os filhos querem atenção, principalmente quando são criança. Eu vejo pela minha neta, Alice, que completou 3 aninhos agora, quando a mãe dela chega, quando a mãe dela vai, ela dá tchau, joga beijo, tudo, mas quando a mãe dela chega do trabalho, ela fica atrás da mãe dela o tempo inteiro. E se a mãe dela até sumir para ir ao banheiro, ela diz: mamãe, cadê você? Mamãe, cadê você? Mamãe, mamãe, e fica, né? Então, quando aconteceu essa ira generalizada, o pai assistindo TV, a mãe preparando o jantar, lavando a louça, mas no fundo, ela queria que aquele esposo ajudasse ela, pelo menos, a lavar louça enquanto ela fazia o jantar. Gente, isso aí existe, acontece. Assim como tem o esposo que ajuda, né, que é parceiro ali, existe também aquele que só ele acha que está cansado, ninguém mais se cansa, né? Bom, conclusão. O filho, para chamar atenção, começou a bater a bola de basquete, né? E o pai brigou. O pai brigou para ele parar com aquela bola. O que ele estava querendo? Por que ele estava fazendo aquilo? Ele estava chamando a atenção daquele pai. Ele estava querendo atenção. Ele com certeza deve ter passado o dia todo longe do pai e longe da mãe, né? E quando a gente está na cozinha, a gente fica concentrada, né, gente? Fazendo comida. Né? A gente não, muitas vezes não está ali concentrado fazendo a comida, ou preparando alguma coisa, ou cuidando das coisas. Conclusão. Ele brigou com o menino, disse que era para ele parar de bater aquela bola ali, e aí ele foi para a cozinha, lá onde a mãe dele estava, e continuou batendo a bola. Lá no chão, né? Não tinha com quem brincar, com certeza ele estava brincando, querendo brincar. E aí, numa hora, bateu no copo, esse copo caiu, e lá vem o pai com a maior ira do mundo, com toda a força que um homem tem. Pega a criança, briga com ele e espanca, né? Espancou a criança. E a única coisa que a mãe falou, ela disse: desse jeito você vai matar essa criança, né? Você vai matar esse menino. E ele continuou batendo. Só que a mãe também não falou mais nada, porque senão ia ser mais conflitos ainda, né? O que ela fez? Ele parou de espancar o menino, mas o menino estava espancado ali, chorando. Ela foi para o quarto, ou seja, virou uma ira generalizada, se transformou numa ira generalizada naquela casa, naquela família. E o pior é que não foi resolvido. O pior é que não foi tratado aquilo que aconteceu. Então, isso aí pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Né? E nós precisamos estar
atentos para nós sabermos exatamente quando nós estamos perdendo o controle. Porque se nós não temos o controle, se nós não conseguimos ter esse equilíbrio, nós estamos precisando de ajuda, gente. Não é só as crianças que precisam de ajuda, os adultos também. Né? Porque um dia eles também foram reprimidos com relação a isso, que é o exemplo que eu dei de mim mesma. Né? Que a minha mãe falava, engole o choro. Como assim? Eu fui espancada, como é que eu não vou conseguir nem chorar? Como é que eu não posso chorar? Né? Mas são fases da nossa vida que a gente passa, né? Nós passamos por fases e hoje nós estamos numa nova fase. E eu acredito que hoje nós temos muitos meios para serem usados, né? Nós temos muitos meios para nós sermos treinados, para nós aprendermos a lidar com nossos filhos, mas muitas vezes nós não conseguimos buscar, né, esses meios, né, essas formas de ajuda para que nós possamos saber lidar com nossos filhos. Ensinando a reação certa desde o princípio, olha só. Né? É exatamente, né, o que eu já estava até falando, né? Ensinando a reação certa desde o princípio. O gerenciamento da ira é a parte mais difícil da paternidade e da maternidade, porque os filhos são limitados quanto à forma de expressá-la. Eles têm somente duas opções, né, de expressar a ira: é a expressão verbal ou o comportamental. E ambas são, para os pais, difíceis de lidar. Não é fácil para os pais compreenderem que a ira tem de ser liberada de alguma maneira. Que a raiva não deve ser totalmente reprimida, como resultado dessa incompreensão. Muitos reagem às expressões de ira de seus filhos utilizando meios equivocados e destrutivos, é verdade. Gente, mais do que nunca, eu estou aqui trazendo situações também que eu vivi. Mas, como eu estou falando, cada fase que nós vivemos é uma fase. Hoje nós vivemos uma outra fase. E hoje eu compreendo de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E mais, pasmem, né? Nós aqui mesmo, nós mães que estamos aqui, a Juliana, a Cleuma, né? A Miriam, eu que estamos por aqui, a gente sabe que quanto é difícil nós lidarmos com a ira dos nossos filhos. Né? E aí, quando eles começam a falar, e muitas vezes a gente não sabe como lidar, o que a gente faz? A gente, né, trata eles de uma forma agressiva também. Ou comportamental. Né? Eles ficam tirando a nossa atenção, como aconteceu daquele garoto lá, né? Ficou com a bola de basquete batendo, 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 batendo. Isso é comportamental, né? De ele tirar até ele conseguir irar o pai, né? E o pai reagir daquela forma. Mas que é difícil nós gerenciarmos, é difícil. Eu lembro que o meu filho, quando era criança, né, que hoje ele já está um rapaz, né, já é um adulto, que eu ia com ele quando ele era criança para a igreja, e ele queria ficar correndo, correndo, correndo para lá, correndo para cá, meu Senhor da glória, e ele era pesado, né? E eu tinha que colocar ele no meu colo, e ele ficava bravo, porque ele não queria ficar preso no meu colo, ele queria continuar brincando, correndo, e eu segurava ele, eu apertava ele assim no meu colo, né? Eu apertava. Né? E quanto mais eu apertava ele, mais ele chorava. Então, esse momento do gerenciamento dessa reação, dessa emoção com nossos filhos, é difícil, tanto para o pai quanto para a mãe. Mas para o pai ainda é mais difícil, gente. Para o pai ainda é mais difícil, porque o pai ele já quer partir para
logo para o espancamento, para a disciplina pesada. Para o pai ainda é muito mais difícil. É por isso que muitos pais, os homens, né, a gente ouve eles falarem assim: olha, cuida do teu filho. Ou seja, né? Ele é o pai, mas ele está dizendo: cuida do teu filho, porque eu não respondo por mim se eu for fazer discipliná-lo, né? Então, para o pai é muito mais difícil. Então, queridas, e não é fácil para nós pais compreendermos, né? Não é fácil, que a ira tem de ser liberada de alguma maneira. Ela tem que ser liberada. Aí alguém diz assim: nossa, mas o menino fica com raiva, se ira, e aí a gente não pode fazer nada? É aí que você tem que estar preparado exatamente para esse momento, né? Porque ela tem que ser liberada de alguma maneira, ela não pode ser reprimida. Porque senão os nossos filhos eles se tornarão adultos um dia agressivos, irados, descontrolados, sabe? Então nós precisamos, né, ensinar para os nossos filhos a reação certa desde criança, desde o princípio, desde quando ela já começa a compreender o que é que nós estamos explicando para ela. Na adolescência, né? Na juventude. Exatamente para quê? Para que esses filhos, para que essas crianças não venham se tornar adultos descontrolados lá no futuro. Auxiliando os filhos a subir a escada da ira. Gente, essa escada da ira é muito interessante. Nós ajudamos os nossos filhos a subir a escada da ira. Nossa, mas existe isso? Existe, né? O objetivo da escada da ira é levar a criança de um comportamento passivo-agressivo. E aí, o que é esse comportamento passivo-agressivo? Sabe aquela criança que ela é quietinha, mas ao mesmo tempo ela é agressiva? É como se ela não demonstrasse que ela é agressiva. A gente olha para ela como se ela não, ela é um amor, né? Nossa, não é esse que é o comportamento passivo-agressivo. Sabe, tem aquele ditado que diz assim, né? É o gato escondido com o rabo de fora, né? É exatamente comparado a isso, o comportamento passivo-agressivo e excesso verbal para uma reação calma, olha só, até mesmo agradável, que busca uma solução pacífica. Esse é um longo processo que implica treinamento, exemplo e paciência. E é verdade, mães que estão aqui e mães e pais que vão estar posteriormente, porque se nós não treinarmos os nossos filhos, se nós não formos exemplo e nós não tivermos paciência para nós passarmos para eles o que é, né, a gente subir gradativamente, dia após dia, essa escada da ira. É nós tirarmos essas crianças ou esse adolescente do passivo-agressivo até eles chegarem no nível, né, que tenham controle no momento deles estarem com essa reação da ira. Quando ainda está agradável e quando ainda se está buscando a solução, concentrando-se na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal, ainda existe um pensamento lógico. Então, esse é o degrau positivo. Quando nós estamos ainda nesse degrau positivo, nós já precisamos estar atentos, né? Nós precisamos estar atentos
para o comportamento dos nossos filhos, para que a gente já possa começar a trabalhar, para que a gente já possa, se nós não temos essa capacitação ou essa habilidade para ajudar os nossos filhos, vamos em busca de pessoas, porque hoje tem muitas pessoas habilitadas e capacitadas para ajudar os nossos filhos a subir essa escada. Se nós não formos pais que nós temos essa capacidade de ajudar os nossos filhos, vamos buscar ajuda, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja um adolescente. Vamos buscar ajuda. Então, nesse momento que está no positivo, né? Olha só, ele ainda é uma pessoa agradável, ele ainda está em busca de uma solução, ele com certeza, essa criança ou esse adolescente, ele está em busca de solução, concentrando-se na fonte da ira. Ele sabe o que causa a ira. Ele sabe. E aí, quando se concentra na fonte da ira, mantém-se na queixa principal. O que está trazendo a ira para aquela criança? O que está trazendo a ira para aquele adolescente, para aquele jovem? E aí você vai lá na raiz da queixa principal. E aí, ó, nesse degrau ainda há esse pensamento lógico. E aí passa para o segundo degrau, que ainda está dentro do positivo. Olha só. É agradável, já não está mais buscando solução, mas está concentrando-se na fonte. Ele continua mantendo-se na queixa principal, mas ele ainda tem um pensamento lógico ali. Ainda existe um pensamento lógico. Então, esse primeiro degrau do positivo que o item 1 e o item 2 fala, né? Nós ainda temos muita chance dos nossos filhos não entrarem nesse comportamento passivo-agressivo. É um momento de nós buscarmos algo para fazer, buscarmos ajuda, ou nós mesmos, se nós queremos nós mesmos cuidar dos nossos filhos, ou acompanhá-los, ou treiná-los, nós precisamos conhecer sobre aquele assunto e estudar sobre aquele assunto, como nós vamos fazer. E aí o degrau do positivo e negativo, que é o degrau 3 e o 4, olha só como vai mudando. Concentrando-se na fonte da ira. Já não está mais agradável. Ele já está totalmente concentrado ali na fonte da ira. Mantendo-se na queixa principal. Ainda existe um pensamento lógico ali. Ainda existe, gente. Já começa a ser uma pessoa desagradável e começa a elevar a voz. Então, nós temos que conhecer essa escada da ira. Nós precisamos conhecer em que degrau o nosso filho está. Qual é o degrau que o nosso filho já está. E aí, o item número 4 do degrau positivo e negativo, olha só. Mantendo-se, olha, não está mais concentrado na fonte da ira, mas ele continua e está persistindo ali na queixa principal. Ainda há um pensamento lógico, mas ele já está uma pessoa desagradável, já está elevando a voz, desviando a ira para outras fontes. Ou seja, está descarregando essa ira em alguém. Ele já está desviando para outras fontes. E aí, nós vamos para o degrau número 5, ainda dentro do positivo e negativo, que fala concentrando-se na fonte da ira. Olha só, ele está totalmente concentrado na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal, ainda tem um pensamento lógico, mas ele está totalmente desagradável, elevando a voz e ofensa verbal. Já começou a ofender verbalmente. Então, gente, olha só, essa escada da ira ela é muito interessante. Ela é muito importante para mim e para você, pai e mãe, conhecer. E sabermos como lidar com nossos filhos, qual é o nível que nós precisamos
pedir socorro se nós estamos perdendo esse controle. Né? Não vamos deixar que ele chegue nesse comportamento passivo-agressivo. Porque quando chega nesse comportamento passivo-agressivo, aí, querida mãe, querido pai, não só ele como você estão precisando de ajuda. Não só o pai como a mãe, como o filho está precisando de ajuda, sabe? E aí o item número 6 ainda tem um pensamento lógico, mas está totalmente desagradável, levando a voz, desviando a ira para outras fontes e expressando queixas não relacionadas à ira. Ou seja, perdeu totalmente o equilíbrio. Está perdendo totalmente o equilíbrio. Ele já está expressando queixa não relacionada à ira. Ele já está falando qualquer coisa. Ele já está se justificando com qualquer coisa para justificar aquela ira. Sabe? E o principalmente negativo, para mim, essa escada, né? Essa escada da ira seria o cerne de tudo desse nosso projeto de hoje, dessa nossa fala de hoje, né? Desse assunto que nós trouxemos hoje. E o item número 7 diz assim, ó, desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outra fonte, expressando queixas não relacionadas à ira, comportamento emocional destrutivo. Gente, olha isso. Comportamento emocional destrutivo. Está totalmente perdendo o controle e precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. Né? E o item 8, desagradável, elevando a voz, desviando a ira. Prestem bem atenção como vai mudando. Lá no final muda. Né? Desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outras fontes, expressando queixas não relacionadas à ira, ofensa verbal, comportamento emocionalmente destrutivo. O item 8. E o item número 9. Já falei, né? O item número 10. Concentrando-se na fonte da ira. Olha só. Ele se concentrou totalmente na fonte da ira. Ele já sabe o que está causando aquele momento desagradável. Talvez ele nem queira fazer isso, como eu falei no início, o meu exemplo. Talvez ele nem queira se comportar dessa forma. Mas não tem alguém para conversar, não tem alguém para ensinar, não tem alguém, né, para explicar como agir. E aí, concentrando-se totalmente na fonte da ira, está totalmente um ser desagradável, elevando a voz, gritando por tudo e com tudo. Amaldiçoando, gente, imagina. Como que um filho pode chegar para o pai e para a mãe e amaldiçoar? Deve estar dizendo assim, você é um desgraçado, né? Você não serve para ser meu pai, ou não serve para ser minha mãe, né? Você é isso, você é aquilo. Desviando a ira para outras fontes, jogando objetos, olha só. Já começou até jogar objetos, está totalmente descontrolado. E o comportamento emocionalmente destrutivo. Porque uma pessoa que se comporta dessa forma, só vai se comportar para destruição, não vai ser nada bom. Tendo comportamentos muito desagradáveis. E o item 11, desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, jogando objetos, comportamento emocionalmente destrutivo. Pai e mãe, se o teu filho está nesse degrau dessa escada da ira, em nome de Jesus, procura ajuda. Porque o que a gente observa, gente, é que muitas vezes o pai e a mãe, eles ficam até com medo de falar alguma coisa quando já está nesse nível de comportamento emocionalmente destrutivo. Procure ajuda. Procure ajuda. Existem profissionais que podem te ajudar. Né? Existe uma equipe multidisciplinar que pode ajudar. Existem psicólogos que podem ajudar nessa demanda. Né? E se for o caso,
como já está nesse descontrole, nesse comportamento emocionalmente destrutivo, isso aí já entra com uma ação de um psiquiatra, né? E aí, o degrau negativo. Olha só, o degrau negativo que a gente já vai entrar nesse passo aqui, nesse comportamento passivo-agressivo. Concentrando-se na fonte da ira. Desagradáveis. Uma criança, um adolescente, um jovem, um ser humano totalmente desagradável. Elevando a voz, amaldiçoando. Imagina, gente, uma pessoa desagradável que grita o tempo todo, que briga o tempo todo, amaldiçoa, destruindo objetos, ofendendo verbalmente, ele está com um comportamento que precisa muito de cuidado. E o item 14, desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, destruindo objetos, ofensa verbal, ofensa física, começou a bater, começou a espancar outras pessoas por conta daquela ira descontrolada, comportamento emocionalmente destrutivo. Então, o item 15, ele chegou no comportamento passivo-agressivo, que é exatamente o que nós estamos falando. Né? É o que nós acabamos de falar aqui no slide. O comportamento passivo-agressivo, ele chega a esse ponto. Ele chega a elevar a voz, a desviar a ira para outras fontes, ou seja, qualquer coisa para ele é responsável pelaquela ira, exatamente. Vai chutando o cachorro, vai chutando o sapato, vai chutando a cadeira, quem estiver na frente. Então, queridas, se você perdeu o controle ou se você não sabe o que fazer, vamos procurar ajuda, porque existe ajuda sim. E esse livro do Dr. Chapman, Gary Chapman, é um livro muito bom. Leia, porque vai abrir muito a tua visão, muito mesmo. Né? A gente não está fazendo propaganda, ganhando alguma coisa, não. É porque nós abraçamos, né, projetos, nós abraçamos os projetos, nós lemos, nós estudamos, nós nos preparamos e compartilhamos com as pessoas, porque nós sabemos que as pessoas precisam, e precisam muito. Permita expressões verbais de ira. Sim, mas como assim? Existe isso? A gente permitir para os nossos filhos expressões de ira? Sim, existe, né? Existe. A criança, olha só, mãe e pai, você que é cuidador, você que cuida de criança, você que é cuidador de criança, você pai, você mãe, a criança que descarrega o sentimento de raiva sem nenhuma razão aparente ou simplesmente para manipular os pais está tendo um comportamento inaceitável que deve ser tratado como qualquer outra atitude de má conduta. Né? Entretanto, mesmo quando você identificar tal excesso, utilize a disciplina adequada, sem descarregar sua ira sobre seu filho, permaneça sempre terno, mas firme. Né? Eu não sei se a gente vai orar sobre esse versículo, mas eu gostaria de ler aqui. Não, mas eu sei que nós vamos orar, mas é Efésios capítulo 6. É esse, Mi? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Lindo, né? Lindo. Gente, além desse manual poderoso aqui, ó, Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, que é um manual poderoso para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer cuidador. Tem muitas coisas. Eu sempre digo que aqui, nesse manual, que é a palavra de Deus, tem tudo. Tem tudo. Tudo que você quiser. Tudo que você quer ser cuidado, tem. E aqui, em Colossenses 3, 21, diz assim, ó: Pais,
Olha só, eu achei muito poderoso esse versículo aqui, Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha só, gente. Se nós irritarmos os nossos filhos, eles podem ficar desanimados para fazer qualquer outra coisa, porque eles podem achar que tudo que eles fazem está errado. Então, vamos criar os nossos filhos na demonstração da palavra do Senhor. Mas se você quiser e puder ler o livro, né? A linguagem, as 5 linguagens de amor das crianças, né? Do Gary Chapman, é muito bom mesmo. Né? Pode passar, Mi. Um tempo para treinamento. Esse que é o problema, minhas amadas mamães e papais. Né? Um tempo para treinamento. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? De muito trabalho, de muitas correrias. Né? Mãe trabalha para um lado, pai trabalha para o outro. Terceiriza o cuidado do seu filho. E muitas vezes terceiriza o cuidado do seu filho por uma pessoa que não tem nenhuma habilidade para cuidar do seu filho. Então, um tempo para treinamento. Faça-o saber que você não está ali para condená-lo, especialmente se ele reage bem às autoridades, pois pode estar se sentindo culpado o suficiente pelo que fez. Então, é toda uma habilidade que nós devemos ter para com os nossos filhos no momento que nós vamos treiná-lo, no momento que nós vamos ensiná-lo, no momento que nós vamos passar o que é bom para eles, né? Antes que chegue lá naquele comportamento passivo-agressivo. Né? Então, nós temos que ter esse momento para nós treinarmos os nossos filhos. Elogie seu filho pelas atitudes corretas, porque muitas vezes nós sabemos só chamar atenção, mas no momento que é necessário nós elogiarmos, a gente não consegue elogiar. E elogio é uma linguagem de amor, gente, né? São palavras de afirmação. São palavras de afirmação quando você elogia, né? Auxilie-o a subir um degrau da escada da ira. O objetivo é fazer com que ele consiga se mover rumo a uma reação mais positiva. Isso implica pedir em vez de proibir. É verdade. É tão bom quando você tem a ferramenta necessária para chegar com seu filho e dizer para ele, explicar para ele como funciona, né? O que é bom e o que não é bom, para que ele consiga chegar a algo positivo na vida. Né? Porque, olha, mãe e pai, um filho, uma criança, um adolescente, um jovem, quando ele não é treinado, quando ele não tem atenção dos pais, quando ele não conhece como administrar esse sentimento, né? Essa reação, essa emoção que é a raiva que traz a ira, ele pode vir, né, se manifestar no comportamento dele na fase adulta, no trabalho dele, com o chefe do trabalho dele. Pode acontecer com o pastor dele, com o líder dele. Pode acontecer no local onde ele for, pode acontecer esse momento da ira que foi reprimida e ele não foi treinado para isso. Pode passar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, nós já vamos declarar, em nome de Jesus, declarar palavras de amor e vida. Declarando palavras de amor e vida. É isso que nós devemos fazer na vida dos nossos filhos. Sabe, queridos? Eu tenho um filho ainda que mora comigo,
que é o mais novo, mas já é adulto. E eu oro por ele e oro com ele. E ministro na vida dele todos os dias, declarando palavras sobre a vida dele, palavras de vida sobre a vida dele, palavras de amor. E eu espero que tudo isso que nós falamos aqui, eu não sei quantas pessoas estão conosco, né? Mas eu espero que tudo que nós falamos aqui sobre ira e amor tenha agregado na sua vida como mãe, na sua vida como pai, na sua vida como educador, na sua vida como cuidador de crianças. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quiser conhecer mais sobre as linguagens de amor, não perca nenhum desses capítulos, porque tem sido muito agregador, muito abençoador para as nossas vidas, né? Para nossas vidas, para a vida das pessoas que tenham nos acompanhado, que tenham assistido o vídeo posteriormente, né? Esperamos nós do Ministério Ezer que nós sejamos bênção para a vida de vocês, né? A gente sabe que o tempo para nós fazermos isso diante de um vasto assunto, e muitas vezes o tempo não é o suficiente, mas graças a Deus que a gente consegue passar algo para você. Então, nós vamos declarar a palavra de amor e vida. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo do 31 ao 32. Vamos orar e declarar palavras de amor e vida? Soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, meu Senhor. Oh Deus, quantos assuntos o Senhor tem entregue nas nossas mãos para nós compartilharmos, Senhor. E quando nós compartilhamos, nós aprendemos também. O Senhor trata conosco, o Senhor nos ensina. Deus querido e santo, no nome de Jesus, eu quero te apresentar esse pai, eu quero te apresentar essa mãe, eu quero te apresentar esse educador, essa educadora, esse cuidador, essa cuidadora de crianças, de jovens, de adolescentes, esse profissional que lida com crianças, que lida com adolescentes, com jovens. Deus querido, no nome de Jesus, que todos, Senhor, nós possamos ter conhecimento sobre o que é a ira, sobre o que é o amor. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Que todos nós, Senhor, venhamos buscar, Senhor, todos os dias a sabedoria, meu Pai, em Ti. Buscarmos conhecimentos, Senhor, para que nós saibamos lidar, meu Deus, conforme a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha tirar do nosso meio toda raiz de amargura, toda ira, toda cólera. Meu Deus, transforma, Senhor, o comportamento, meu Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor. Vai tirando toda raiz de amargura. Tira, Senhor, essa reação da ira, essa reação da cólera, Senhor, da gritaria, esse descontrole, essa blasfêmia, Senhor, que amaldiçoa. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda a malícia do nosso meio. Tira, Senhor, da vida desse pai. Tira da vida dessa mãe. Tira de dentro dessa casa. Tira desse lar. Tira da vida, Senhor, desse filho, dessa filha, dessa criança. Aleluia! Desse adolescente, em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor.
porque teu é o poder, meu Pai. Teu é o reino, e usa, Senhor, cada dia mais o Ministério Exército, Senhor, para compartilhar, Senhor, de bênçãos, de palavras de vida, de palavras de amor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Paizinho querido, e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei, Senhor, que na tua palavra, que na tua palavra, na Bíblia Sagrada, tem orientação, Senhor, para tudo. Senhor, o que nós vamos buscar. E a tua palavra diz, Senhor, que muitas vezes nós nos perdemos por falta de conhecimento da tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, não se esqueçam de que cada um deve estar prontos para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pai, em continuidade à oração e declarando juntamente com as minhas irmãs, ajude-nos, Pai. Ajude-nos a viver o que a tua palavra nos ensina. Tira do nosso meio toda amargura, toda ira. Tua palavra também diz que nós podemos irar, mas não pecar. Que sejamos, Pai, prontos para ouvir. Dai-nos a tua mansidão, o caráter de Cristo esteja sobre nós e em nós como pais. Que o caráter de Cristo esteja nos nossos filhos, que possamos treiná-los conforme o Senhor deseja. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos em nome de Jesus. Que possamos compreender e saber como lidar com os nossos filhos, saber como lidar com as nossas emoções. Quantos de nós fomos traumatizados quando crianças? Quantos de nós que não entendíamos nem por que estávamos apanhando, estávamos sendo corrigidos, e hoje crescemos como adultos que não sabem dominar as suas emoções? Ajude-nos, Pai, a blindar também as nossas emoções, que possamos ser prontos para ouvir e entender o que está acontecendo com os nossos filhos, quais são as emoções geradas naquele momento e por que gerou tal reação. Que possamos, sim, falar a verdade, corrigi-los e discipliná-los com amor. Possamos demorar para falar e ficar irados. Mas, Pai, nós não conseguimos sem a tua ajuda. Nós, como mães, como pais, não conseguimos fazer isso sem a tua ajuda, Pai, porque muitas vezes nós cedemos, nós não nos colocamos no lugar dos nossos filhos. Quantos pais, quantas mães estão ainda feridos, trazem isso desde a sua infância. Ajude-os a tratar isso também, Pai. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, nos limpe, Pai, de todos os traumas. Nós confessamos, Senhor, diante do Senhor, toda a reação exagerada que tivemos. Ajude-nos, Pai, ajude-nos em nome de Jesus a disciplinar os nossos filhos com amor, falar a verdade com amor, que haja doçura no nosso falar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Porque sabemos que a ira humana não produz a tua justiça. E se nós queremos ser parecidos com o Senhor, parecidos contigo, Jesus, e termos o caráter de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo aonde quer que nós formos, que possamos ser mansos e humildes de coração. Sabemos também que a tua palavra diz que cada um dá o que tem, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, Pai, ajude-nos a limpar o nosso coração, porque no momento da ira nós falamos do que está cheio o nosso coração, que não esteja cheio de amargura, de cólera, de gritaria,
de palavras torpes, mas que cada palavra que sair dos nossos lábios seja palavras de amor e vida, que seja para edificar, para fortalecer, para dar ânimo e demonstrar o teu amor nas nossas atitudes, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. Assim eu oro e te agradeço pela vida de cada mulher que está aqui conosco. Eu te agradeço, Pai, pela vida da Juliana, do seu filho. Eu te agradeço pela vida da Cleuma e seus filhos. Te agradeço pela vida da Samba e seus filhos. Te agradeço pela vida da irmã Gleide e seus filhos, os seus netos. Pela vida da irmã Wagner, sua filha, a irmã Jamile, sua filha. Pela vida de cada uma que adentrou aqui e que vai ouvir essa oração logo mais. Ensine-nos, Pai, ensine-nos a sermos como o Senhor, a agir como o Senhor agiria, que possamos ser, sim, as mãos e os pés de Jesus, aonde quer que formos, que o teu reino venha sobre os nossos lares, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz, a tua harmonia possa reinar, porque é assim, aonde a paz e a harmonia, o teu Espírito habita no nosso meio. Ensina-nos a sermos como o Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, amados, que estiveram conosco mais uma vez. E aqui nós fechamos. A irmã Tatiana está conosco, a irmã Cleuma, a irmã Jamile. Glória a Deus pelas suas vidas. Fechamos, então, o assunto do mês da alegria com as nossas crianças. E a próxima semana nós traremos, na sexta-feira, traremos um assunto agora sobre a saúde da mulher, porque esse também é o mês do nosso autocuidado, do amor próprio. Glória a Deus. Você precisa se cuidar para que seus filhos tenham a mãe. Tenham uma mãe, tenham uma avó, que eles possam dizer assim, olha, essas mulheres são inspiração para mim também. Então, não perca, sexta-feira nós temos encontro marcado, tá bom? Deus abençoe as suas vidas. Amém.